E o cessar-fogo na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas está gerando alguns impasses e há já um indício de grandes problemas, tá? O que que acontece? Deixa eu mostrar aqui no mapa, né? Fica mais fácil de entender. Existe uma das regiões que. Três regiões que são bem complexas em conflito. Uma delas é essa região de Jabalia, foi, né? Que hoje está praticamente destruída, mas a chamada cidade, Gaza Antiga, né? Ou simplesmente Cidade de Gaza, tem muitos ataques, é bem movimentado, é muito populoso, tá? Nesse início de cessar fogo, os israelenses vão ficar ainda responsáveis por esse corredor, tá? O checkpoint de Erez também na responsabilidade israelense. Mas qual é a grande questão? Existe esse outro corredor, tá? A grande questão está aqui nesse outro lado, na fronteira com o Egito, que é o chamado Corredor Filadélfia, tá? Corredor que não é tão longo, mas que é um não tão longo que tem muitas broncas. Existe uma passagem oficial que é essa chamada os portões de Rafah, como alguns chamam, tá? Então tem a passagem oficial, mas a grande questão, ó, perceba, tem toda uma estrada de um lado e do outro que serve de patrulhamento para os dois, né, para os dois lados. E toda essa região, qual é o problema? Essa área toda é chamada de Corredor Filadélfia, como eu disse. Historicamente, o Hamas conseguiu, tá, fazer grandes movimentações de equipamentos militares por essa região. Então, é uma grande questão que os israelenses descobriram muitos túneis, tá? Porque às vezes eles cavam túneis a grande distância, às vezes não é exatamente dentro da área israelense, dentro da área de que os israelenses estão, né? A IDF está fazendo o controle, é afastado. O pessoal cava túneis e lá do outro lado, mais distante, do lado egípcio. Então o pessoal faz a troca principalmente de equipamentos militares, né? Munição, enfim. Então, Israel tem uma preocupação grande porque no acordo tem que deixar também sob responsabilidade da polícia do Hamas, digamos assim, que é então uma certa confusão quanto a isso. Mas por quê? Porque além disso, essa região ela também tem uma preocupação do lado egípcio, porque aquela história, o Egito não quer confusão, o Egito quer resoluções das mais possíveis, né? E essas áreas aqui, as menos movimentadas, é onde costumam ocorrer mais problemas. Em outras áreas aqui, em outros corredores, existem, inclusive, ó, tem até uma região chamada Brasil aqui, ó, só uma curiosidade, uma rua chamada Brasil aqui na faixa de Gaza. Então perceba, ó, tem um asfalto, tem um muro e existe o asfalto dos dois lados, que é para o pessoal, né, do lado de dentro, do lado de fora, para fazer o policiamento. E há muitos conflitos aqui, de vez em quando acontecem conflitos, e tudo isso vai ficar sob a responsabilidade do Hamas. Quem vai fazer o chamado julgar, quando necessário, alguns casos, quem usou exagero de força ou não, serão os catares, né? Lá o pessoal do Catar, e os egípcios que farão isso. Ó, e aí está o portão principal, ou um dos principais, né? Tem até uma infraestrutura, né, de passagem. Não sei se vão abrir para algumas pessoas passarem aqui. Não sei como é que está a situação do Egito, se o Egito está aceitando, né? E já se você for para outros locais, sim, aí como é totalmente israelense, então não tem problemas, tá? Então os israelenses fazem todo um patrulhamento especial ao longo aqui de todo esse lado israelense. Do outro lado também, que é fronteira, tá? E no mar também Israel faz um controle do mar para evitar também essas broncas. O único lado mais sensível e que Israel está meio assim que receoso sem querer liberar, no caso, deixa eu tirar mais o zoom, queria até demais, é a região então de
Filadélfia, beleza? É isso. Valeu, grande abraço.